É isso, pessoas. Estamos aqui para o nosso primeiro webinar na Twitch. Vocês vão ver me fazendo muito isso hoje. A gente precisa se hidratar, né? Eu falo demais, eu naturalmente falo demais, né? Mas enfim, então vamos falar um pouquinho aí desse assunto polêmico, né? Que são as deusas sombrias. A gente tem aí algumas divergências, né, entre culturas e religiões a respeito de algumas das deusas que a gente vai falar aqui. E a gente vai falar principalmente de uma coisa que eu gosto muito, que é uma característica minha, que é sobre consciência, né, de quando a gente estiver abordando essas deusas, não só essas, outras também, no aspecto da magia mesmo. Tá? É claro que os arquétipos das deusas, eles também servem para a gente fazer um estudo de sombras e personalidades de nós mesmos, né? Que eu vou falar para vocês. E não é só porque o webinar é das deusas que ele também não se aplica aos homens, né? Muito pelo contrário, depois aqui vai ter o webinar também de deuses, tá? Mas todos nós temos o arquétipo masculino e feminino na nossa vida, e isso não quer dizer de gênero ou de orientação sexual, não é isso. É que tudo que a gente observa no planeta depende de uma força masculina e uma força feminina para formar outras coisas. Então é nesse sentido. Então, quando eu falo de um aspecto, por exemplo, de Lilith ou de Kali ou de Sekhmet, por exemplo, ele também pode se aplicar ao estudo das sombras nos homens sem problema nenhum. Assim como quando eu fizer um webinar, oh meu Deus, não sei porque eu tô com o termo de binário, na verdade eu sei, porque eu tava vendo umas coisas de TI, enfim, passado longínquo, mas enfim. Quando eu fizer o webinar dos deuses, né, sejam eles dos deuses sombrios, dos deuses, sei lá, guerreiros do sol, não sei ainda, ele também vai se aplicar às mulheres. Então a gente não tem essa diferenciação de hoje é o webinar de deusas, então, né, sou homem, não vou assistir porque é só para mulheres. Não. Assim como as mulheres estão liberadas para assistir os webinars quando tiver o webinar de deuses, tá bom? Então era isso que eu queria deixar claro para vocês, né? E vamos dar início ao nosso webinar aqui na Twitch, o primeiro, espero que o primeiro de muitos, né? E vamos lá. Então, começando aqui nossa jornada com uma divindade muito conhecida, muito polêmica, né? Temos aqui a Lilith. E Lilith, de acordo com os escritos antigos hebreus, ela foi a primeira mulher de Adão, a que não consta na Bíblia como os católicos conhecem. Reza a lenda que Lilith ela não se submeteu às vontades de Adão, que ela quis ser uma mulher livre, por isso ela o abandonou. E algumas linhas de pensamento de acordo com oi, Bru, tudo bem? Que bom que você está aí. Então, algumas linhas de pensamento escreveram Lilith como a rainha dos demônios, ou a mãe dos demônios, por ela ser esse tipo de divindade, né, ou de mulher empoderada e que não aceitou se submeter aos caprichos de Adão. Tá? Então Lilith, ela tem assim uma leitura bem complicada. A gente encontra várias vertentes aí neopagãs, até mesmo wicanas, que cultuam ela de maneiras assim, eu diria que um pouco fora, né, do mito, tá? Mas não tem como falar dentro do sincretismo ou dentro da prática religiosa, não tem como a gente falar exatamente o que é um certo ou o que é um errado. Mas o que eu dou de sugestão para as pessoas que querem começar a estudar e a lidar melhor, né, com isso é justamente prestar atenção
nas histórias mitológicas. Então, vamos analisar Lilith sob essa ótica moderna que a gente tem hoje, né? Então, Lilith, obviamente, foi tida como a mãe dos demônios, né, ou rainha dos demônios, porque ela se apresentou uma mulher rebelde, né? Na mitologia, não sei se ela realmente existiu, mas a gente sabe que grande parte das histórias da mitologia, ainda que elas sejam fábulas, ainda que elas sejam alegorias, elas são embasadas em momentos e experiências que as pessoas viveram ou que observaram de outras pessoas do seu convívio. Então, obviamente que uma mulher que abandonasse, né, o marido, né, na época mais antiga, onde o patriarcado ainda era mais forte, ainda é forte, né, mas já está, as pessoas estão ficando um pouquinho mais conscientes, né, de que não é bem por aí. Então, obviamente, ela seria considerada uma coisa muito do mal, né? Um demônio. Imagina, a mulher que não obedece o marido, a mulher que não quer ficar em casa, a mulher que não se submete à vontade do homem, né? Então, por esse motivo, ela é vista com o demônio. Para os nossos tempos modernos, Lilith ela engaja nesse quesito de empoderamento muito bem, né? Ela já era uma mulher empoderada naquela época e a gente pode trabalhar os arquétipos de Lilith nesse sentido para a gente, tá? Um dos atributos que a Lilith tem, que a gente está falando aqui, que é o empoderamento. Então, quando a gente fala empoderamento, né, existe também umas versões aí muito errôneas, né, que as mulheres, não só as mulheres, não é isso, que o ser humano faz uma ideia errada. Quando a gente fala de empoderamento, né, e nesse caso estamos trazendo para o empoderamento feminino por ser a Lilith, mas pode ser um empoderamento de um homem que também esteja precisando, tá? A gente fala sobre a vontade e a força que a própria pessoa tem, ou seja, não se deixar levar pela vontade dos outros, pela vontade alheia. Então, a deusa, nesse sentido, ela trabalha essa questão, né, energética na gente. Então, a gente tem uma maneira muito positiva de enxergar Lilith no nosso dia a dia, no nosso convívio, se pensarmos desta forma, tá? Outro aspecto que ela tem aqui, a independência, né? Ela não se, em nenhum momento ela ficou pensando, né, na mitologia, dentro da mitologia, ela ficou pensando se ela fosse largar o Adão, o que aconteceria com ela, ou como que ela dependia do Adão na vida dela, etc. Não, ela simplesmente cortou o mal pela raiz. Era um relacionamento e uma pessoa que não faziam bem para ela, e embora fossem as únicas pessoas, teoricamente, né, ali no mundo, ela preferiu ficar sozinha e fazer as coisas dela, tá? E se a gente for pensar no tempo antigo, o que vocês acham que uma mulher que em pleno patriarcado largava o marido e tipo ia, sei lá, viver no meio da floresta, porque no vilarejo ela não ia encontrar refúgio, né? E pensando muito sobre isso, eu chego à conclusão que a Lilith provavelmente desenvolveu, se ela realmente foi uma pessoa e foi transformada em mito, né? Ela realmente foi uma mulher muito sábia. Ela deve ter vivido reclusa na natureza, aprendido muita coisa sobre as ervas, sobre os animais, né? E sobre si mesma, que foi essa questão do empoderamento e dessa atitude assim de logo de cara já ver uma coisa que ela não aceitaria para a vida dela e largar tudo, tá? E o último atributo, que é a sexualidade, que também, na minha humilde opinião, ele é explorado de uma forma meio errônea quando a gente fala de Lilith, né? Eu vejo muita gente, já aconteceu comigo, muita gente vem, né, para as bruxas, para as terapeutas, mais para as bruxas, né? Porque eu queria saber se você sabe fazer um ritual para Lilith, porque
eu quero casar ou porque eu quero pegar tal pessoa, porque, gente, o aspecto sexualidade saudável de você trabalhar com a deusa é explorar o que você tem de traumas ou o que você tem dentro do quesito sexualidade que te trava e que você precisaria investigar, que você precisaria. É um demôniozinho que você precisaria entrar em harmonia, tomar um café, tomar um chá com ele, ao invés de ficar negando, de ficar bloqueando que ele não esteja ali, né? E as questões também da sexualidade como problemas de saúde mesmo, né? Mas o problema de saúde para nós que acreditamos na energia, na terapia holística e tal, ele se manifesta no corpo físico porque ele tem uma causa mental, emocional, psicológica e etc. Obviamente, se o problema já está no corpo físico, você não pode abrir mão dos tratamentos físicos para ele também. Mas para que você tenha um melhor bem-estar, para que a gente consiga amenizar teu problema, é muito bom saber qual que é a raiz dele para você lidar com isso, né? E, enfim, ficar em paz com essa energia, né? Então, a Lilith, como todas as divindades, na verdade, no meu ver, ela não é boa e nem má. Essa distinção quem faz é o ser humano. E o ser humano, né, quando ele fala de fazer pedido para os deuses, fazer ritual, fazer sortilégio, etc., ele pensa em colocar a carga de culpa do desejo dele, se der bem ou se der ruim, em uma terceira força, que seria a divindade. Como bruxa, óbvio que eu acredito na energia do mito da Lilith, óbvio que eu acredito que exista uma egrégora, ou seja, várias pessoas que fazem seus votos para Lilith, e essa força ela já existe, né? Ela já é uma força ali independente. Então, eu acredito que ela esteja lá para ajudar. Mas se você fizer um pedido do jeito errado, né? Enfim, a deusa vai te atender do jeito errado. De longe, a gente vai fazer um webinar só para isso, tá? Mas de longe, né? Na minha humilde opinião, de novo, quando a gente vai fazer pedido para amor, né? Geralmente, os tops da balada é amor, proteção e dinheiro. Agora eu acho que vai virar saúde, né? Por motivos óbvios, mas enfim. As pessoas enxergam a magia de uma maneira muito errada no geral. Ah, que eu eu não casei até hoje, então vou fazer uma amarração. E ela pensa, é simples, eu vou fazer uma amarração, vou casar com alguém, porque o objetivo é casar com alguém. Ah, vou fazer uma magia pro amor para seduzir o fulano, mas é para seduzir o fulano, não quero seduzir outras pessoas, ou a fulana, no caso, né? O fulano ou a fulana, não importa. A pessoa, quero seduzir aquela pessoa, não importa, né, as consequências. Mas, meus amores, existem consequências. Da mesma forma que se você cuspir para cima vai cair na sua cabeça, na tua testa, enfim, ou você passar o farol vermelho você vai receber a multa, existem consequências na parte energética também, né? Em questão dessas magias para amor, né? O que a gente sempre recomenda é que você faça, mas sem pensar em alguém, né? Por vários motivos. O melhor deles, na minha opinião, às vezes você está indo atrás de um embuste e o universo quer te trazer uma pessoa muito melhor e você está insistindo naquele embuste. Óbvio que se você não deixar as portas abertas para o universo, né? Ele não consegue abrir para te mostrar, olha, mas tem uma outra pessoa muito mais legal aqui do que essa que você está correndo atrás, né? E a gente acumula karmas. Quando a gente faz a amarração pro amor, a gente está ferrando com o nosso karma, o karma da pessoa que a gente está amarrando, o karma da pessoa que era para estar com a gente, o karma da pessoa que era para estar com a pessoa que está amarrando. Então, se a gente não dá conta direito dos nossos mesmos, nossos karmas, imagina dar conta de 4, né? Porque geralmente a amarração, né, a pessoa fala, nossa, deu certo, que lindo, magia funciona, a pessoa está comigo. Mas não é bem assim, isso vai te trazer consequências a médio prazo,
tá? Às vezes até a curto. E aí esse relacionamento não vai ser tão nuvens rosas como você está pensando. A pessoa pode ser agressiva, a pessoa pode te trair, ou você mesmo vai trair a pessoa. E pode acontecer aquilo que eu acho que é mais legal de tudo, sarcasticamente. A pessoa que fez a amarração conhece e se apaixona de verdade por uma outra pessoa. E ela quer desfazer a amarração. E aí, meus amores, desfazer a amarração é uma coisa bem complicada. Mas a gente vai abordar melhor isso quando tiver o webinar de magias para amor, tá? Que vai ser logo menos no mês que vem, bem pertinho. Então, Lilith ela vem para a gente trabalhar o nosso lado sombra, principalmente da parte do sagrado feminino. Então, pessoas que não conseguem sair, né, de um relacionamento tóxico, pessoas que não conseguem pegar as rédeas da vida e conduzir por si mesmo, ficam na dependência dos outros e não conseguem se desvincular desse comodismo energético, tá? Porque, gente, é fato, a gente gosta até do que faz mal para nossa vida. E a gente precisa de muita coragem para se desapegar, né, desses hábitos ou pessoas ou até locais e situações, né, para a gente ficar livre, né, e seguir realmente o nosso caminho. A gente tem muito medo do desconhecido. E o desconhecido, quando a gente fala em termos de nós mesmos, ele é lindo. Num primeiro momento é realmente um grande susto, é um caos, é uma tempestade, mas com o tempo você vai se descobrindo e você vai descobrindo potenciais que você jamais descobriria se você permanecesse acomodado nos velhos hábitos, tá? E principalmente a questão da sexualidade. Lilith, a energia dela utilizada de uma forma equilibrada, de uma forma construtiva, ela ajuda também a gente compreender a nossa sexualidade. E aqui também não estamos falando de orientação sexual, não estamos falando de gênero, de preferências, estamos falando da individualidade, sexualidade do indivíduo, independente se é hétero, gay, lésbica, bi, não importa. A gente está falando no geral. Então ela ajuda bastante com isso, né? E como que se conversam com as deusas, tá? Eu costumo dizer que é importante a gente estudar mitologia também para saber como lidar com a divindade que a gente está convidando para um ritual ou está convidando para participar de alguma coisa na nossa vida, tá? Lilith, apesar dela ter toda essa carga, né, de empoderamento, dependência e tal, ela também vem com o outro lado, que é o caos. Ela é uma divindade caótica, justamente porque ela faz o que ela quiser da vida dela. Então, é legal usar a energia dela com ponderação para a gente se libertar de coisas aí que estão impregnando a nossa vida e a gente não quer mais? Sim, é muito legal. Mas a gente tem que fazer isso com moderação. Ela pode trazer um caos, né? Caos em medidas certas na tua vida é bom, porque é uma energia que faz você sair do comodismo. Agora, caos assim, deliberado, tipo, tudo caos, tudo joga tudo pro alto toda hora, não é bom, não é saudável. Então a gente tem que tomar cuidado para não pender, né, para as extremidades, nem para muito pouco, nem para demais. Principalmente sexualidade, né? Às vezes você pega, oi, Li, tudo bem? Às vezes você tá muito travado na sexualidade, você fala, vou lá, vou fazer algum ritualzinho lá pra Lilith me ajudar com a sexualidade. E aí você vê que funciona, que você vai, etc, etc. E aí você acaba cometendo um exagero. Então você vai de um extremo de frigidez, por exemplo, para um outro extremo de uhul, né? Vamos todo dia, toda hora, vamos lá, sexualidade. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Quem dá a medida das energias que vão ser trabalhadas e daquilo que você quer para tua vida é você. Não vai colocar a culpa na divindade se der merda.
você tem que saber pedir, né? Se você falar, quero ser o libertino ou a libertina do universo, se você vai desejar isso, é que você vai ter. E aí você não consegue voltar atrás, né? Então, muito cuidado com isso, tá? Não estou colocando medo em vocês de, nossa, não façam nenhuma magia com a Lilith, não é isso. Mas tem que se criar uma consciência, né, de que tudo é ponderação. Num dos vídeos de apresentações eu já falei aqui, a melhor característica da bruxaria, pelo menos do meu ponto de vista, é você é responsável pelos seus próprios atos. Então não adianta você colocar carga de culpa numa terceira, quarta força. É você. Tá bom? Então vamos passar para a próxima, que é uma divindade que eu gosto muito, 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 que não é tão falada assim, mas eu gosto. Nêmesis. Vocês que curtem aí os jogos devem conhecer Nêmesis, daquele vilão famoso do Resident Evil, né? Mas Nêmesis, antes do vilão, né, do jogo, ele é o nome de uma deusa. E Nêmesis é a deusa do destino e da vingança, né? Vocês podem observar aqui que ela tem no desenho, ela tem a roda da fortuna, né? E ela está escrevendo um pergaminho, né? Nêmesis, gente, sabe aquela famosa listinha negra que a gente fala? Ela faz isso. Nêmesis é uma força que é da mitologia grega, né? Ela nasceu lá. Nêmesis é uma força que vem para equilibrar o universo. Ela vem fazer uma justiça, mas no sentido de retribuição. Ela corta os exageros, tanto para um lado quanto para o outro, tanto da euforia, porque a euforia é uma alegria exagerada. Nêmesis vem agir para quebrar esse excesso, ou uma tristeza exagerada. Nêmesis também vem para quebrar esse excesso, né? Sou super a favor de fazer aí uns rituais com Nêmesis que é ótimo. Então, Nêmesis é uma deusa muito 880, né? Algumas literaturas antigas dos gregos diferem da origem dela. Alguns deles dizem que ela é filha dos titãs dos mares, né? Oceano e Tétis. Outros dizem que ela é a filha que nasceu da união de Zeus com Temis, né? Temis, que é a deusa da justiça também nos gregos. Mas ela é uma força que não tinha um culto muito forte, pelo menos até hoje não se teve nada atestado historicamente, mas ela era sempre convocada, existia até um festival em honra a Nêmesis, né, onde se pedia mesmo o equilíbrio e se pedia justiça em todos os aspectos, tá? Então, atributos de Nêmesis. Deixa eu pegar aqui. Temos ela como a deusa do destino, tá? Ou seja, ela também é responsável em conduzir as ações, ou melhor, em trazer quais são as reações, né, de acordo com as ações de todos os seres. Então ela meio que se encarrega do karma, que a gente chama hoje de karma. Tudo que você fizer, desde uma pequena ação, desde matar uma formiguinha até tomar uma grande decisão que vai fazer com que milhares de pessoas sofram consequências, sejam elas boas ou ruins. Nêmesis está ali para anotar o que foi feito e o que vai vir de retribuição com relação a isso, tá? Temos ela também como deusa da vingança divina, né? Nêmesis, ela foi descrita dentro das histórias da mitologia grega como a divindade que tomou partido, por exemplo, né, pela cidade de Atenas, quando os persas tentaram invadir, e alguns cultos gregos atribuem a vitória, né, a não derrota, digamos assim, da cidade de Atenas, por Nêmesis ter tomado partido dela. Ela é conhecida como uma deusa muito justa, né, porque o papel dela é equilibrar as coisas.
E aqui a retribuição que eu estava falando já para vocês agora há pouco. Então, ela é uma deusa de justiça? Sim, mas ela é uma justiça de retribuição, ela é uma justiça bateu, levou. Tá? Então, Nêmesis ela é uma divindade muito racional. A gente falou agora há pouco de Lilith, que, ao meu ver, ela é caótica no sentido emocional, né? E aqui a gente está lidando com Nêmesis, que é extremamente racional mesmo, é Libra, né? Libra que chama, que Libra é um pouco mais gracinha. Mas Nêmesis é 880, também uma divindade que você tem que tomar cuidado se você for tratar nos seus rituais, na sua magia, porque como ela é uma divindade 880, então ela é uma divindade muito séria. Ela não é uma divindade, de repente, que vai ver que teu pedido está cagado e vai chegar para você e falar: amada ou amado, tem certeza que é isso? Ó, porque pode ter consequências e tal, e te dar um sinalzinho por sonho ou por intuição. Não, aquilo que você pediu é aquilo que você vai ter. E eu acho muito propício Nêmesis para fazer assim justiça, né, de âmbito global, que é o que a gente está precisando agora. Justiça com equilíbrio, que é o atributo dela. Oi, Du, tudo bem? Que bom que vocês estão aí assistindo. E agora a gente passa, né, do grego para o Egito. Vamos falar também de outra divindade que amo muito, que é Sekhmet. Sekhmet tem uma história fantástica que eu adoro, né? O deus Ra, depois de ter criado o mundo e os seres humanos, observando que os humanos não estavam respeitando as leis que ele tinha colocado, né? Ele resolveu dar uma lição nos seres humanos criando Sekhmet. Sekhmet é a deusa de cabeça de leão. Oi, Lu, tudo bem? Que legal que você está aí. Então, Sekhmet, a deusa da cabeça de leão, ela foi criada para castigar aqueles seres humanos que não estavam obedecendo às regras de Ra. E isso deu problema. Por quê? Sekhmet começou a fazer o trabalho dela, realmente punindo aqueles que não estavam cumprindo com as regras. Mas ela tomou gosto por sangue. E aí ela perdeu, né, o controle e começou a matar, tipo, todo mundo, culpados e inocentes. E Ra ficou desesperado, né, porque ela perdeu o controle e a culpa era dele. E aí ele deu aos seres humanos a receita de uma poção que tem o mesmo aspecto do sangue para que eles montassem uma armadilha para Sekhmet. E essa é uma das histórias que diz que foi assim que foi criado o vinho. Então os seres humanos fizeram barris de vinho, deixaram lá à disposição para que Sekhmet realmente tivesse facilidade para encontrá-los, e a deusa, achando que era realmente sangue, bebeu muitos daqueles barris e tomou um porre. Né? Aí, a hora que ela tomou um porre, os outros deuses levaram ela para Ra, né? E aí Ra explicou para ela que não era bem assim as coisas, né? Que ela tinha que punir só a galera má, que ela não podia tomar esse gosto por sangue e tal. E por isso também que quando a gente faz rituais para Sekhmet, uma dos sortilégios que a gente pode oferecer para a deusa é o vinho, né? Para ela vir mais tranquila. Tá? Sekhmet tem uns aspectos assim poéticos que gosto muito. Eles dizem que aquele vento quente que passa no deserto é a respiração da deusa, né? Depois, com o passar do tempo, o arquétipo dela a transformou na divindade protetora do faraó. Ela sempre era retratada próximo do trono ou sempre retratada próxima do faraó, porque era ela que o defendia principalmente nos períodos de guerra. Tá? Atributos de Sekhmet. Então a gente tem aqui deusa da vingança, porque ela foi criada através do sentimento de vingança que Ra queria atribuir aos seres humanos, né?
Deusa da guerra, que estava falando para vocês aqui agora há pouco, tanto é que ela é a divindade responsável pela proteção do faraó. E óbvio, né, gente, cabeça de leão, ela é uma divindade naturalmente guerreira, tá? E temos aqui também a medicina. Sim, a medicina. Existe uma passagem também da mitologia egípcia que diz que Sekhmet também trazia, na medida do que era necessário para sua vingança, doenças e venenos. E ela mesma conhecia as formas dos antídotos e das curas. Então ela também é uma divindade a qual a gente faz apelos para descobrir as curas ou para que você ou alguém se recupere logo, né, de, de alguma enfermidade. Só que também, né, Sekhmet é assim, não é, Sekhmet, me dá a cura. Não é bem assim a conversa com ela, né? A conversa com ela vai ser, mas por que que você tá com essa enfermidade? Por que que você tá mal assim, né? Ela é uma deusa também que entende a retribuição, né? No sentido de vingança, ela é mais forte. Mas ela sempre vai colocar na balança, né? O merecimento da sua cura ou não, né? Ou se você já aprendeu a lição que você tinha que aprender com a sua desarmonia, ou se ainda não aprendeu. Mas acho que faz também, porque eu coloquei Sekhmet aqui, né, além de gostar muito da deusa particularmente, porque eu acho também super válido a gente prestar uns rituaizinhos a ela aí pra gente conseguir as curas que o planeta precisa no geral, tá, gente? Não tô falando só da cura física, que é importante sim, é a mais importante no momento que estamos passando, mas para outras coisas também acho que vai ser muito importante. Então essa foi Sekhmet, linda, maravilhosa, adoro. Então vamos para Hela. Ó, já chegou a nossa hora aqui, ó. Hela ou Hel, também conhecida como Hel, tá? Hel é uma divindade muito bacana da tradição nórdica, poucas pessoas falam nela, mas ela tem um papel muito importante, né? Ela é uma das filhas de Loki com a giganta Angrboda, né? E ela é retratada como tendo metade do corpo esquelético, representando a morte, e a outra metade como uma linda mulher, tá? Hela, tá bom, depois você me explica, Bruno, o que você tá passando aí. Então, Hela é a regente do submundo dos nórdicos, tá? E ao contrário do que muita gente pensa, o submundo, né, não só na mitologia nórdica, mas em outras mitologias também, não é o inferno como os cristãos, como a Bíblia prega, como o catolicismo prega, tá? O inferno, entre aspas, o submundo, vamos dizer assim, né? O submundo ele é tido na tradição nórdica como simplesmente o local onde as almas que morreram e que não eram guerreiras, né, e que não foram para o Valhalla, não foram para o Castelo de Freya, enfim, elas vão para lá. Então Hela é a responsável por encaminhar essas almas para onde elas têm que ir, geralmente para esperar a próxima reencarnação, ou se estas almas necessitam de alguma cura, ela também efetua. Então ela é tida até como uma deusa bondosa, né? Não é que ela é bondosa, ela é neutra, mas se o espírito vai para ela, né, para o submundo, e ainda necessita de algum tipo de cura, ela realiza e cura para que ele possa seguir o caminho dele na próxima vida, reencarnação ou whatever, qual seja a missão de vida dele, tá? Então ela é tida sempre como uma deusa neutra, e os deuses na mitologia nórdica em geral têm muito respeito por ela, né? Nem mesmo Odin ou Thor se arriscaram até hoje a desafiá-la no próprio reino dela, né? Porque sabem da importância do descanso, da morte, da transmutação. E Hela vem acompanhada de um cão, né? Que
que é chamado de Gun, que é o guardião dos portões do submundo. A gente tem esse paralelo também com Hades e os Cerberus, né? São bem parecidos nesse sentido. Mas o cachorro tem vários simbolismos que a gente conversa também no outro webinar. A gente pode falar de símbolos ou animais, enfim. Então, os atributos de Hela, que eu acho uma divindade sensacional, é morte, porque isso mesmo que a gente falou, morreu, não é guerreiro, não vai pro Valhalla, não vai para outro lugar, você vai lá pro submundo, tá? Ah, já ouvi isso também, que ela parece a pomba gira rosa caveira. Já ouvi isso também. Reencarnação, porque é o que ela faz, ela cuida das almas até que elas possam voltar para o ciclo da vida, né? E a cura, tá? Mas a cura que ela promove, como falei para vocês, não é a cura assim, a pessoa tá viva aqui, né? Ai, ela ajuda aqui e tal. Não, a pessoa morreu e talvez ela tenha morrido de uma forma muito trágica ou com uma doença muito, né, pesada. Ela vai receber esta cura lá no submundo. Aí sim vale a pena a gente fazer um apelinho lá para ela, olha, eu sei que a pessoa foi assim, assim assado, então tô aqui, ó, pedindo uma forcinha para que ela se cure por aí também, né? Nesse sentido, ela é uma ponte de comunicação mesmo com os mortos, tá? Mas ela não tem nada de demônio, ela não tem nada de mal, tá? É só usar com sabedoria mesmo a energia dela. E quando a gente fala de morte, tem também uma questão. A gente não tem só morte física. Existem pequenas mortes que a gente tem que passar na nossa vida que não são necessariamente coisas que fazem mal para a nossa saúde. São mortes de pensamentos, mortes de conceitos, mortes de hábitos que a gente tem. Então, isso são pequenas mortes. A gente sente isso de uma forma tão profunda como se fosse realmente uma morte física, mas não necessariamente é uma morte física. Mas sim, é aquela sensação quando a gente fala que, nossa, senti um pedaço de mim sendo arrancado, né? E as deusas de morte, elas também têm esse aspecto com elas, né? A gente mata uma coisa na gente que não fazia mais bem, tá? Então também tem esse aspecto. E agora a gente vai para uma divindade muito controversa, muito conhecida também. Vamos para Kali. Kali, que geralmente ela é retratada com 4 ou mais braços. Aqui eu peguei uma imagem assim bem mais impactante do que a tradicionalzinha, né? Kali, a mitologia hindu, ela tem assim muitas controvérsias, né? Das divindades e da sua criação. Mas uma das ideias que se prega é que Kali ela nasceu do fogo do conflito entre os deuses e os demônios, né? Dizem que ela é um dos aspectos da deusa Durga, da esposa ou da esposa de Shiva, que é Parvati, né? Parvati. Mas a questão é que ela teve essa ascensão, seja ela um aspecto de Durga ou de Parvati, ou seja ela uma terceira divindade criada do fogo, né, do conflito entre os deuses e demônios, ela nasceu naquele momento que os deuses não conseguiam vencer os demônios porque você cortava uma cabeça, respingava sangue e essas gotas de sangue viravam outros demônios. Então Kali veio cortando a cabeça dos demônios e lambendo o sangue para que ele não caísse ao chão e se transformasse em outros demônios. E é por isso que o grande atributo dela é a deusa da destruição, né? Kali também é uma divindade 880. Então a gente tem que ter muito cuidado. Até Shiva respeita muito Kali, porque ela é retratada geralmente colocando um pé em cima do Shiva. É que aqui eu tive que cortar a imagem para mostrar ela, mas o Shiva tá ali embaixo, tá? Pisando nele, porque ela é a manifestação primordial tanto do caos e da destruição, como daquela que traz de volta a vida, porque ela matou os demônios, para que os deuses e o mundo
pudesse prosseguir em paz e harmonia, tá? Algumas linhas de estudo de mitologia hindu dizem que ela também é considerada uma das deusas de criação, o que faz sentido, porque aquele que tem poder de destruição normalmente tem o mesmo potencial para criação, principalmente quando a gente fala das divindades, né? E Kali, por ser a deusa da destruição, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se pede a ela. Né? É uma deusa 880 que eu estava falando aqui para vocês. Então eu já vi gente falando assim, porque se ela é a deusa da destruição, então eu vou pedir para ela curar o meu afilhado que está doente, né? Pedindo para destruir esse problema de saúde. Não acho que seja uma boa ideia, né? Porque se ela achar que o melhor para a pessoa é ela morrer, então provavelmente ela vai conduzir a energia desta forma. É uma deusa 880. Existem outras divindades que você quiser pedir a cura, quer pedir para a pessoa fortalecer a imunidade, enfim, quer vibes de saúde no geral, não é Kali, velho. Kali é aquela que vai te livrar, por exemplo, sei lá, de um padrão de vida que você tem que é muito ruim, né? O padrão de vida de, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui, daquela pessoa que ela tem um relacionamento, aí ela se relaciona com uma pessoa que bebe, que é agressiva, etc e tal, ela termina aquele relacionamento, vai para outro e a pessoa é do mesmo jeito. Então isso é um padrão que é muito difícil da pessoa cortar. Esse tipo de pedido você pode fazer para Kali, tipo, para cortar da minha vida esse padrão bosta de me relacionar com gente bosta. Isso é positivo, tá? Ela vai fazer isso de uma forma 880, tá? Então, atributos de Kali, vamos lá. Nós temos a deusa da destruição, que eu estava falando agora há pouco para vocês. Deusa da morte também, né? E ela sim, a gente pode trabalhar com a morte nesse sentido de transmutação, de matar uma coisa que eu não quero mais na minha vida, para abrir espaço para que outra melhor, transformada para uma parte evoluída de mim, possa dar vazão. E reencarnação, que é o ciclo da vida, né? É o caos, destruição, morte e o renascimento, tá? Tá visualizando Kali abraçando a Terra nesse momento? Pode ser, mas a gente tem que equilibrar essa energia também, só acho. Não que ela esteja errada, não é isso. Então é isso, desmistificando a Kali aqui também, porque eu fico muito preocupada, né? Fiquei um tempo, agora tá menos, mas tinha muita gente assim prestando rituais para Kali, para Lilith e tudo mais, mas como umas divindades suavezinhas e tal, e tipo, não é bem essa pegada, né? E vamos continuar. E aqui, para fechar com chave de ouro, eu trouxe para vocês Hecate. Eu adorei essa imagem que eu encontrei de um artista, John Cole, se eu não me engano o nome dele. Porque aqui a gente tem um aspecto já evoluído, né, da Hecate. Hecate, ela foi conhecida como uma divindade grega muito, muito, muito cultuada. Ela era a deusa da agricultura, da pecuária, das encruzilhadas, bom, ela não deixou de ser, mas antes ela tinha um aspecto uno, né, unificado, sempre representada como a portadora das tochas para iluminar os caminhos na escuridão, na sombra. Ela é conhecida como aquela que ela pertence à escuridão, mas ela não necessariamente está na escuridão. E é um paralelo muito interessante. E depois, com o passar do tempo, né, pelo século V, se eu não me engano, antes de Cristo, começaram a surgir os aspectos triplos de Hecate, tá? Geralmente esses aspectos triplos, trazendo assim para o nosso entendimento moderno, eles representam a triluna, que são os três aspectos principais da Lua, né? A Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante. A Lua nova está aí, mas ela está por trás de tudo isso porque ela não aparece no céu, mas não é que a energia dela não esteja.
tá? Então, Hecate hoje ela é retratada como uma divindade assim, matriz da bruxaria, da feitiçaria, tá? Por aqui já. Ela é também considerada uma divindade das encruzilhadas e de vida e morte, apenas. Então, Hecate, ela é uma divindade também que ela merece assim, muito cuidado na hora de você cultuar ou de você fazer os rituais. É uma divindade muito antiga. Existem linhas de mitologia que dizem que a Hecate ela não é nem uma deusa, ela é um titã que teve o seu lugar garantido entre os deuses, né? E ela, algumas linhas também dizem que ela faz a sua morada no submundo, né? Dividindo espaço lá com Hades e com Perséfone quando tá lá, né? Então, Hecate é a divindade da bruxaria no geral, gente. Assim, não estou falando de bruxaria só daquele aspecto que geralmente as pessoas acham, é magia negra, porque vai fazer mal para todo mundo. Não, é bruxaria no sentido de transformação, é no sentido de metamorfose, do conhecimento das ervas, do conhecimento dos espíritos, do conhecimento das artes mágicas, dos elementais, dos elementos. É nesse sentido, tá? Que ela carrega esse aspecto de bruxaria. E óbvio, ela tem todos os aspectos da bruxaria com ela. Qual você vai usar para tua vida depende de você, não é para fazer os negócios, pedir errado, fazer cagada na tua vida e botar a culpa na Hecate. Não, você é responsável pelo que pede e pelo que faz, tá? A deusa das encruzilhadas, tanto é que ela tem a chave, né? Ela tem a chave como um dos seus símbolos, né? No aspecto triplo, porque é ela que pode abrir ou fechar caminhos para a gente, ou a gente pode pedir para ela também num aspecto de proteção para fechar nossos caminhos para que não entre energias ruins, para que não entre inveja, não entre olho gordo, não entre mal olhado, né? Isso eu posso dizer com experiência própria, que já fiz um ritualzinho de proteção aí com a Hecate usando o símbolo da chave e sensacional para proteção, viu? Muito bom. E a deusa da vida e da morte apenas, né? Por ser uma divindade assim muito antiga, a Hecate tem históricos, relatos de cultos de como se ela fosse a grande mãe, como se ela fosse uma das facetas de Gaia, por exemplo. Então, ela é aquela que tanto preza pelas novas vidas que virão aqui para os seus invólucros e fazer a sua parte no mundo, quanto para a morte, inclusive uma das deusas que rege a necromancia, tá? Então, Hecate tem só todos esses atributos, né? Geralmente ela é retratada com a chave, a tocha e a serpente, tá? A serpente, gente, que tem aquele aspecto da saúde, né? Que tem o aspecto tanto do veneno que mata quanto o veneno que faz o antídoto. E também é retratada com vários instrumentos usados na bruxaria, como o atame, a corda, às vezes castiçal, né? Então ela tem assim mil e uma utilidades, tá? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu abro aqui no chat para vocês fazerem agora, tá? Deixa eu pegar aqui. Só focar direito aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam agora. Já está pronta a programação das próximas atividades aqui na Twitch para abril. E eu queria saber se vocês estão gostando, se está legal, se não tá, o que vocês querem que mude. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, sou nova aqui de Twitch, mas eu queria passar essas informações para vocês, falar um pouquinho dessas deusas que eu gosto bastante e falo bastante delas nos cursos, né, e tudo mais. E lembrar, né, que dentro desse aspecto da bruxaria, do paganismo em geral, é a gente que é responsável pelos nossos pedidos. Então, a bruxaria, de uma maneira geral,
ela não acredita no diabo, pelo menos não no diabo como a Igreja Católica, como os evangélicos, né? A gente não acredita em uma força para a gente colocar a culpa do acontecimento das coisas. Por mais que a gente possa não ter consciência de algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem por um motivo de alguma outra ação nossa no passado, né? Se você acreditar em vidas passadas, sim, pode ter sido uma consequência de karmas de vidas passadas. Se você não acreditar, então tem que dar uma olhada aí na tua vida, o que é que não está lapidando direitinho, né? Que não está conseguindo desenvolver alguma área da tua vida porque você está tomando atitudes aí que não estão condizentes com a sua essência. E as divindades estão aí para ajudar a gente, tanto para fazer uma análise dos conceitos, né? Onde é que você identifica, por exemplo, a Kali na tua vida, onde está faltando você ser mais Kali na tua vida, ou aonde você está precisando ser Lilith, né? E você não está conseguindo ser, para ajudar a gente nesse sentido, tá? Elas estão aí para nos ajudar, e como tudo na nossa vida, é um trabalho de parcimônia, tá? Não adianta você querer fazer magia à torta direito. Uma coisa que eu sempre recomendo: nunca faça magia se você estiver com muita raiva, ou se você estiver muito chateado, se você estiver com os pensamentos não muito legais. As chances de você, fazer merda é muito grande, 2, se arrepender também, tá? Então, tira um dia para descansar, ou pega pelo menos uns 20 minutinhos, né? Relaxa, pensa depois a respeito do que aconteceu, né? E depois você pensa no que fazer. Se a gente toma atitudes muito enérgicas e impulsivas dentro da magia, é como na nossa vida, a chance da gente se arrepender é muito grande, tá? Então era isso que eu tinha para passar para vocês, amores. Queria deixar para vocês aqui no chat alguns linkzinhos. Algumas pessoas perguntaram para mim sobre os brinquinhos que eu uso aqui de borboleta, que são da minha parça, a Josi, da loja Universo Mágico. Eu vou deixar o link do Insta, que tem as coisas lindas dela aí para vocês. O canal do Telegram, se você ainda não está no canal do Telegram, você precisa urgentemente se inscrever, porque eu estou passando muito conteúdo exclusivo no Telegram. É uma plataforma muito legal de se trabalhar, melhor que o WhatsApp, na minha opinião. E quem está lá já pegou material exclusivo, pega dicas todo dia, fica sabendo da runa do dia, da vibe do dia. Então, acho sensacional. Tem aqui o canalzinho do YouTube, que vocês vão pegar também várias coisas. Tem a previsão do mês para os signos, tá? Tem o Instagram da Trilha, que é a mídia que eu mais movimento para vocês saberem aí das novidades e também pegarem as dicas que a gente posta, os cursos, né, as palestras. E tem também a página do Face, tá? Já anuncio aqui, você que está vendo a live, que vamos ter um workshop bonito sobre justamente como expandir o seu poder de sedução, já que estamos falando de deusas, tá? Eu vou postar mais detalhes lá no Telegram e no Insta e tudo mais. E vai ter o curso de Metamorfose Essencial, vai ter o módulo 2, são módulos independentes, tá? O módulo 2 a gente vai abordar justamente arquétipos de deusas e de deuses no nosso dia a dia. Então eu vou abrir as inscrições, vocês aí que estão na live já estão sabendo de primeira mão, né? Vou colocar as divulgações e a gente vai conversando. Gente, gratidão para vocês que estiveram aí. Realmente, brutalmente chateada, a live ela vai acabar, mas vai ter outras, tá? Queria agradecer muito vocês que estiveram aqui na transmissão e tudo mais. Daqui a pouquinho eu vou lançar aqui no off também. Acho que eu vou lançar já agora as próximas datas, né, da programação. Eu tô aqui toda sexta-feira às 8 horas da manhã, impreterível, tem live, tá? 8 horas da manhã, falando de várias coisas, filosofando, principalmente nesse momento aí de quarentena.
Mas tem as lives como essa aqui, que são as pontuais, né? Que a gente vai abordar assuntos diversos de acordo com a oportunidade, com o tema, com a lua e assim por diante, né? Então fiquem ligados porque eu vou estar sempre postando. Aqui o off do canal já vai ter coisas para vocês, anunciando aí as próximas datas, mas tem bastante divulgação nos outros canais aí que eu passei para vocês. Então, fiquem ligados, né? Porque não tem desculpa para vocês não acompanharem e falar, ai, não recebi, tá bom? Gente, então mais uma vez gratidão. Beijo para vocês. Vou parar aqui a transmissão e a gente vai conversando, tá certo? Beijinhos.